Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar agora. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo aí no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Levanta assim a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu quero te pedir a revelação da tua palavra. Revela-nos, ó Deus, a tua palavra. Revela-nos, ó Deus, o teu querer. Revela-nos, ó Deus, a tua vontade, Senhor. Mostra para cada uma destas pessoas, ó Pai, aquilo que o Senhor quer. Mostra para cada uma destas pessoas a tua vontade, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, caminhar contigo. Que nós possamos estar na tua presença, Senhor, orientados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta noite é: o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, através das palavras, nós usamos a nossa imaginação. Quando alguém conta uma história, conta um conto, a nossa mente, ela tenta buscar aquela imagem. A nossa mente trabalha imaginando, formando um pensamento em cima daquilo que está sendo falado. No passado, não muito distante, havia o costume dos pais contar uma historinha para os filhos antes deles dormirem. E o pai e a mãe contavam as histórias que eles também ouviram dos seus pais, dos seus tios, dos seus parentes. E eles contavam. E quando você conta a história para uma criança, ela fica toda imaginando. Se você contar a história, por exemplo, de um lobo, a criança pergunta qual que era o lobo, como é que eram os olhos do lobo, como é que era a pata do lobo. A criança quer saber os detalhes, e aquilo aguça a imaginação. Nós já passamos há muito tempo, a humanidade, dessa fase, embora existam ainda alguns seres humanos que ainda estão nesta fase. Passamos para aquela fase que é a fase visual. A maioria de nós aqui tem essa oportunidade de ver tudo. Por exemplo, nós temos outdoors, onde as propagandas são colocadas.
celular, dos smartphones, através do tablet, através do próprio computador. É como se a história estivesse acontecendo diante dos seus olhos, aquilo que você está vendo. Você tira uma foto em algum lugar, a outra pessoa que está lá do outro lado do mundo já comenta, e ela também coloca outra foto. Isso é interatividade. A geração que só assistia era uma coisa, aquela que só imaginava era outra, e agora é a geração interativa. Porque enquanto eles estão fazendo um programa de TV ao vivo, as pessoas podem postar comentários na internet, e aquela pessoa que está no programa, ela lê o comentário que você acabou de colocar na internet. Isso é a interatividade. Então nós vivemos um mundo interativo. A nossa sociedade, ela troca informações, porém, isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado negativo é que a mente, ela trabalha muito menos, porque a mente, ela não tem mais aquele espaço da criatividade de imaginar o que seria isso. Igual quando você conta sobre uma viagem para alguém, é diferente de como você pega as fotos e começa a mostrar ali no seu aparelho, no seu celular ou no computador. Aqui é tal lugar, aqui é tal lugar. Aquela pessoa não precisa fazer um exercício de pensar como era a ponte, como era a casa do seu familiar, como era aquela árvore lá no fundo do quintal. Ela não tem esse exercício, ela não consegue imaginar mais, porque ela já vê a foto. Então a mente dela, ela vai se tornando preguiçosa, ela começa a pensar menos, ela começa a entender menos as coisas. E eu observo que nessa geração interativa existe uma grande dificuldade na interpretação de texto. Você pode ver que a maioria das crianças que estão envolvidas com esse mundo interativo, quando elas leem um texto abstrato, como o que eu li aqui agora, a mente dela é como se ela travasse, é como se desse um nó na mente, e a criança fica perguntando toda hora, querendo extrair a interpretação. Outra coisa, existe uma dificuldade nessa geração interativa na questão do raciocínio lógico, como por exemplo, você colocar que a conta de vezes e de dividir, se você inverter, é a mesma coisa, mas essa geração tem dificuldade de enxergar a conta invertida, de que se você colocasse, por exemplo, você pergunta para a criança, quanto que é 8 vezes 1? Aí ela fala, e aí depois você dá uma volta e pergunta, quanto que é 1 vezes 8? Ela já fica parada pensando, ela não consegue inverter o raciocínio. Por quê? Porque ela já recebe as informações prontas. Tudo que ela recebe já é pronto, já está na mão dela. Hoje, qualquer pergunta que ela tenha, ela faz na internet e já copia e cola e não tem necessidade de pensar. Isso afasta muito as pessoas da interpretação real, porque se você não usar a sua mente, como que eu faço isso? Lendo. A leitura, ela é algo que expande a mente. A leitura é algo que traz a capacidade da mente de trabalhar. Quando você monta um exercício, uma equação, e você vai desenvolvendo cada ponto daquela equação, a sua mente está se exercitando, ela está ligando um ponto ao outro. Quando você tem que fazer uma figura, montar, e você usa o triângulo, o retângulo, o losango, você vai medindo, a sua mente, ela vai se expandindo e ela vai interagindo com você. Agora, quando você recebe a informação pronta, você não precisa pensar. Quando você joga no programa de computador, e o programa de computador já calcula tudo, dá o diâmetro, dá tudo para você, aí você fala assim, eu não preciso pensar, eu não preciso gastar minha mente, e a sua mente vai ficando preguiçosa. E muitas vezes uma mente preguiçosa, ela é muito passível ao erro, ela é passível ao engano. Às vezes por quê? Ela vai pelo que ela está enxergando. Às vezes aquela pessoa, ela tem todo o biotipo correto, mas não é correto.
a geração que pintava, que fazia escultura, pintura, cada pintura ela tem um significado, os traços ali da obra de arte que o autor usa, tudo aquilo ali tem um significado. Se você estudar a história da arte, você vai ver que dentro da história da arte você tem as escolas diferentes de que os pintores, eles eram influenciados pelas pessoas ao seu redor, pela comunidade, pela sociedade ao seu redor. E quando você vê uma pintura assim, a olho nu ali no quadro, a pintura daqueles pintores famosos, você tem que interpretar o que ele estava querendo dizer com aquilo. Hoje, as pessoas elas passam assim, pelas figuras, elas passam o dedo e a figura passa, elas não olham a imagem e internalizam a imagem. O que por exemplo, uma fotografia está querendo dizer? O que esse texto está querendo dizer? Onde eu posso chegar fazendo esse cálculo? E o que acontece conosco? Nós somos levados por qualquer coisa, nós somos ludibriados por qualquer conversa, por qualquer frase. Por quê? Porque a sociedade interativa ela tem dificuldade de interpretar. Tudo isso faz parte de um plano global para que as pessoas aceitem as verdades impostas pelas autoridades dominantes. Elas ditam algo, espalham, é como se fosse um vírus, toma conta de todo mundo e todo mundo começa a pensar igual. Vocês estão observando o que é que o Estado Islâmico está fazendo lá na Síria e no Iraque. Eles chegam numa comunidade e exigem que os pais entreguem as crianças para eles. E eles vão até uma base militar, um local onde eles estão, e enchem de criança ali. Eles já sabem que vai vir um bombardeio, mas o que eles fazem? Eles colocam as crianças. E aí, aquelas pessoas desavisadas viralizam isso pela internet, aquele monte de crianças mortas, e eles falam assim: olha, o governo francês acaba de matar tantas crianças no bombardeio. Não foi o governo francês que matou, foram as pessoas do Estado Islâmico que colocaram aquelas crianças naquele lugar onde aconteceu o bombardeio, porque eles estão bombardeando as bases do Estado Islâmico, porque eles veem tudo por satélite. Hoje agora, se você sair aqui na rua e der uma volta, eles veem, porque os satélites são tempo real para as organizações militares. Eles sabem a movimentação toda, isso lá de cima, sem ter nenhum drone, nada. Eles conseguem observar. Só que lá dentro tem crianças. Eles levam as crianças, ficam alimentando as crianças lá dentro. Quando acontece o bombardeio, os soldados do Estado Islâmico se retiram e as crianças morrem. E aí eles colocam aquele monte de criança, uma criança morta do lado da outra. E aí tem um monte de gente que coloca e fala: olha o que a França fez, olha o que a Rússia fez. Mas e o que o Estado Islâmico fez? Não aparece. Por quê? As pessoas elas vão pela visão. X crianças mortas. Mas quem é que tomou as crianças dos pais e levou e colocou para servir de escudo para os mísseis? Isso é uma interpretação de alguma coisa. Então tem muita gente que interpreta a realidade de forma equivocada, interpreta a realidade de forma errada. Por quê? Porque abandonou a palavra, porque abandonou a leitura, porque abandonou o raciocínio, porque abandonou a intelectualidade. Se você quiser viver a sua vida em plena forma, se você quiser ser um ser humano pleno, um ser humano completo, o que você precisa fazer? Você precisa abrir o seu coração, mas também abrir a sua mente para a verdade da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Você consegue interpretar isso? Por quê? O texto que nós lemos hoje é totalmente abstrato. E para você entender quem é Jesus e o que Jesus significa, ou o que ele deve significar na vida de cada um de nós, nós precisamos ir lá remontar aquilo que os filósofos faziam
raciocínio, e ele diz assim: olha, no princípio era a palavra. Verbo aqui é palavra, e o verbo e a palavra estava com Deus, ali junto com Deus, e a palavra era Deus. Isso significa que Jesus é Deus. Ele faz o que Ele quer. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode fazer todas as coisas. Ele está aqui conosco, e quando a gente for para casa, Ele também vai junto com a gente. Você está entendendo isso? Por quê? Porque Ele é Deus. Tem muitas pessoas que ficam fazendo perguntas: Jesus era Deus ou Jesus era homem? Será que Jesus era só uma pessoa especial? Não, a Bíblia está dizendo aqui que Ele é Deus. Ele estava no princípio da criação. Ele estava no princípio quando todas as coisas foram criadas. Tudo que você vê, tudo que existe na face da terra, no universo, Jesus estava presente no ato da criação, porque Ele é o Deus presente no meio da igreja e também lá atrás da criação. Irmãos, Deus é atemporal. Deus não está ligado ao tempo. Deus não está ligado a dia, hora, mês, a ano. Deus está livre do tempo. Ele não se reporta ao tempo. Ele não envelhece. Ele não caduca. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está servindo a um Deus vivo. Você está servindo a um Deus poderoso, um Deus que é criador de todas as coisas. Mas nós precisamos abrir o nosso entendimento. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus não existiria maçã, não existiria banana. Sem Jesus não existiria esse banco. Sem Jesus eu não existiria. Sem Jesus você não existiria. Porque tudo existe em Jesus Cristo. Você existe em Jesus Cristo. O mundo existe em Jesus Cristo. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por que as pessoas não conseguem se realizar? Porque muitos acham que o prazer da vida está no milkshake. Muitos acham que o prazer da vida está naquele doce maravilhoso, naquele bolo de chocolate que os meninos estão fazendo ali, ó. Eles estão colocando ali, fazendo um aviso agora lá. Eles colocaram aqui do lado bolo de chocolate R$3 e bolo, não, aquilo ali é o que? É cachorro quente, a imagenzinha que está ali. Não é assim que vocês estão fazendo aí? Ó, cachorro quente, R$4. Quando eles conseguem colocar ali esta imagem do que pode ser. Agora, Jesus, Ele não é aquilo que está na imagem. Jesus, Ele não é aquilo que alguém pode escrever ou colocar do lado de fora. Mas Jesus é o Deus Criador. Jesus é toda a matéria e Jesus é toda a espiritualidade, igreja. Porque a pessoa, para ter uma vida realizada e verdadeira, ela precisa estar com Cristo e em Cristo. Porque as pessoas, elas têm dificuldade de entender isso por causa do que eu já falei até aqui. Porque tudo tem que ser visto, tudo tem que ser tocado. A nossa mente vai muito, ela interpreta muito o visual, ela não processa a informação, ela não quer gastar tempo, porque nós viciamos a nossa mente naquilo que é pronto. Agora, em nome de Jesus, comece a entender que Jesus, Ele é a vida verdadeira. Que se você tiver Jesus dentro de você, as coisas ao seu redor vão ter sabor. Não como o sabor de um lanche que você vai fazer, não como o sabor de uma emoção que você vai viver, mas como algo duradouro, como algo eterno, como algo que dá prazer de você viver e dá prazer de você glorificar a Deus. Porque tudo que você faz em Jesus, você sente prazer, você sente realização. A Bíblia diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. A luz que é Jesus resplandece nas trevas, e as
mas não a compreenderam. Muitas pessoas não conseguem entender essa luz, essa lucidez de pensamento. E muitas pessoas, eles acham que servir a Deus é uma emoção. É simplesmente uma emoção. Ai, hoje eu fiquei muito emocionado no culto. Então o culto hoje foi uma bênção. Hoje eu não chorei no culto. Então o culto não foi uma bênção. Por quê? Nós emocionalizamos muito. Nós criamos sensações. Nós achamos que tem que ter uma sensação. Agora, o que realmente tem que ter? É um entendimento. Você precisa entender que Jesus está em você e que você está em Jesus Cristo. As trevas não compreendem isso. Por quê? Porque lá, as trevas, eles vivem em função, como eu falei para vocês, do contexto. Eles vivem em função do meio. Eles vivem em função de tudo que está acontecendo ao redor. E eles precisam da afirmação do outro. Quando alguém coloca alguma coisa na internet, ele quer que as pessoas comentem, ele quer que as pessoas gostem. Por exemplo, se alguém postar uma foto, ninguém vai colocar feio, né? Porque seria mal educado. Aí a pessoa coloca lindo, não sei o que e tal. Aí a pessoa se sente bem. Por quê? Ela precisa da afirmação do outro. Todo mundo hoje em dia que corta o cabelo ou que compra uma roupa nova, coloca lá para ver o que as pessoas vão falar, se as pessoas vão gostar, se as pessoas não vão gostar. Entenda o que eu estou falando para você. A sua afirmação não está na opinião que as pessoas possam ter de você. A sua afirmação está naquilo que Deus pensa que você é, naquilo que Deus sabe que você é, porque você existe não em mim, você existe em Deus. Você existe não para esta pessoa que está perto de você, mas você existe para o Deus Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que nele nós existimos e nele nós nos movemos. Aí ele fala de João. João, ele foi uma testemunha de Jesus, um homem enviado, cujo nome era João. Veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. O que eu sou? Eu sou um João de Deus. Por favor, diga assim comigo: nós somos um João de Deus. O que significa isso? Nós somos os mensageiros de Cristo. No seu trabalho, você dá testemunho da luz que é Jesus Cristo. Aqui na igreja, você dá testemunho da luz que é Jesus Cristo. Lá no ônibus, você dá testemunho da luz que é Jesus Cristo. Aonde você for, você dá testemunho da luz que é Jesus Cristo. João não era luz, ele não era um Cristo em pessoa, mas ele veio para dar testemunho, para falar: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Tem muitas pessoas se perguntando, e já me perguntaram, qual é a igreja verdadeira? Qual é a religião verdadeira? Quem é que está falando a verdade? Pois então, eu estou respondendo isso desde o começo da mensagem. A igreja verdadeira é aquela que Jesus Cristo é o centro da igreja. O caminho verdadeiro é o caminho que é Jesus, que é o centro do caminho, o centro da orientação. A religião verdadeira é aquela que faz de Jesus Cristo o centro da sua mensagem, o centro da sua pregação. Esta é a religião verdadeira. Só que as pessoas, elas estão cada vez mais longe de Jesus. Elas estão cada vez mais afastadas de Jesus. Por quê? Porque elas não querem entender aquilo que é espiritual, aquilo que é abstrato, aquilo que é como o vento que sopra. Não dá para você pegar o vento e falar assim: ó, tá aqui, ó, eu vou vender 1 quilo de vento para você. Não tem como. Não dá para você pegar o vento, mas você sente o vento. Porém, você precisa interpretar, você precisa compreender a orientação de Deus, você precisa se debruçar e meditar. É
no princípio de todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele disse que aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no nome dEle, ali está Ele no meio dessas pessoas. Então, igreja, Jesus está no meio de nós. Jesus faz parte da nossa vida. Jesus é o centro da nossa vida. Ali está a luz verdadeira. Eu digo, afirmo que aqui está a luz verdadeira. E a luz verdadeira não está aqui porque eu estou aqui. A luz verdadeira não está aqui porque você está aqui. A luz verdadeira está aqui porque nós estamos em torno do nome dEle. Você está entendendo isso? Nós nos reunimos em torno deste nome, porque o único nome que prevalece na nossa igreja é o nome de Jesus Cristo. Ele é o único nome. Não existe um segundo nome, um terceiro nome, um quarto nome, não. É o nome de Jesus. Então, você está aqui hoje, coloca isso na sua consciência. Eu estou em torno do nome de Jesus. Então aqui está a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Você tem a luz de Jesus na tua vida. Talvez nunca ninguém te falou isso, mas eu estou te falando isso hoje. Você tem a luz de Jesus. Aleluia. Porque essa luz ilumina todo homem que nasceu, toda mulher que nasceu. Jesus, Ele iluminou. Olha, está ali um filho, está ali uma filha, está ali uma pessoa que vai andar na minha presença, está ali uma pessoa que vai estar diante de mim. Jesus Cristo é a luz que te ilumina, que te clareia a sua consciência, que faz você ter um entendimento verdadeiro. Só que tem um detalhe: eu não tenho como tirar uma foto dele. Jesus não é como os cantores gospel, que dá para tirar selfie com o cantor gospel e postar: olha, eu estou do lado da pessoa tal. Não tem como, porque ele está aqui, mas ele não vai aparecer na fotografia que eu tirar, para eu poder provar que ele está aqui. Ele está aqui, mas ele não vai aparecer no filme do Mel Gibson, porque aquilo ali foi um ator contratado. Ele está aqui, mas ele não está se apresentando a ABC. Para que você entenda que ele está aqui, você precisa entender que o abstrato existe. Você precisa entender que o espiritual existe. Você precisa entender, como no vídeo que nós passamos hoje, que nós andamos pela fé desde Abraão. Nós não enxergamos, nós não podemos tocar, nós não podemos fotografar, nós não podemos escrever nada mais sobre ele, porque tudo que tinha que ser escrito já está na palavra. Eu tenho que simplesmente aceitá-lo. Eu tenho que simplesmente dizer: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Só dá para aceitá-lo, não dá para mudá-lo. Ah, mas Jesus não poderia ser assim. Ah, mas Jesus não pode. Essas pessoas não querem Jesus porque elas querem um Deus particular, elas querem um Deus chaveirinho, um Deus onde elas mandam um Deus, elas querem um Deus cachorrinho, que ela fala: rola, o cachorrinho rola, pula, o cachorrinho pula. Não, Deus não é um animalzinho de estimação. Jesus não funciona assim. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Eu sigo a sua palavra. Eu não mando em Jesus, é Ele que manda na minha vida. É assim que funciona com Jesus. Ele é o Senhor. Então, tem muita gente que fica chateado, por exemplo, se você pregar o que é escrito na Bíblia. Fica triste, magoado. Por quê? Porque ele quer passar uma verdade dele. Existem lugares aí que a pessoa, e eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas assim, que eu perguntei assim: cadê sua Bíblia? Aí a pessoa disse: eu não tenho Bíblia não. Eu falei: mas você não vai para a igreja? Ela disse: vou, mas o pastor já tem a Bíblia. Eu sigo o que o pastor falar. E eles usam uma expressão assim: eu sigo o homem de Deus. Irmãos, escute o que eu vou falar: não siga homem nenhum. Porque se você seguir qualquer homem, inclusive eu mesmo aqui, não me siga, não me siga. Você precisa seguir Jesus. Enquanto eu estiver com Jesus, bom para mim. Se eu abandonar Jesus, ruim para mim. Enquanto você estiver com Jesus, bom para você. Se você abandonar Jesus, é ruim para você. Eu não tenho igreja
essa igreja aqui foi construída, essa igreja aqui foi feita, então essa igreja está aqui há mais de 30 anos, isso aqui não tem nada a ver comigo, graças a Deus, eu não tenho aqui mérito nenhum, muito pelo contrário, porque tem pessoas por aí que dizem, eu construí isso, eu construí aquilo, eu não construí nada, eu não tenho nada, meu nome não está gravado em lugar nenhum, não tem pedra fundamental, orçamento, não tem nada, e eu agradeço a Deus, sabe por quê? O único fundamento que deve existir é Jesus Cristo. É isso que você precisa ter consciência. Se a pessoa estiver com Jesus, ok. Se ela não estiver com Jesus, o problema é dela. O que nós temos visto, irmãos, é que as pessoas dizem, eu estou seguindo o homem de Deus, eu estou seguindo a mulher de Deus, então não está seguindo a Jesus. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. E quem quiser seguir, vem, porque esse caminho tem lugar para quem quiser entrar. Jesus, ele abre a porta, ele diz, eu sou a porta, quem passar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Basta por... Agora, muitas pessoas não passaram por Jesus. Elas passaram pela porta da igreja, das igrejas que estão abertas, elas passaram em tantos lugares, fizeram cursos, tem nome, fizeram isso, fizeram aquilo, mas elas não passaram por Jesus. Agora eu te pergunto, você já passou por Jesus? Me ajude a pregar nessa noite, por favor. Pergunte para 4 pessoas, você já passou pela porta que é Jesus? Você já passou pela porta que é Jesus? Primeira pessoa. Você já passou pela porta que é Jesus? Segunda pessoa. Você já passou pela porta que é Jesus? Terceira pessoa. Igreja, quantos aqui já passaram pela porta que é Jesus Cristo? Então você está no caminho certo, na igreja certa, no lugar certo, porque você já passou por Jesus Cristo. E aí está escrito aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ou seja, todos nós que estamos aqui, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Porque se fosse pela vontade do varão, do homem, eu não estaria aqui. Se fosse pela vontade do homem, nenhum de vocês estaria aqui. Você está aqui porque você nasceu, como está dito aqui, ó, nasceram do sangue. Por favor, bata-se no peito e diga assim, eu sou nascido do sangue. Mais uma vez, eu sou nascido do sangue, da vontade de Deus. Que sangue é esse? É o sangue de Jesus. Porque você nasceu em Jesus. As mulheres aí, né, que entendem muito bem disso, que já passaram pelo parto. O que tem no parto? Pode ser parto normal ou o parto que o médico tem que fazer a cirurgia. De qualquer uma das duas formas. O que tem no parto, igreja? Sangue. A mulher sangra, não tem jeito. Ela perde um pouco de sangue. Isso é natural. Então, eu e você, para que nós nascêssemos em Deus, Jesus teve que perder o seu sangue. Jesus teve que verter o seu sangue, porque Ele tomou o meu lugar e o teu lugar. E Ele está no meio de nós para dizer que você não está aqui na vontade do homem, você não está aqui na vontade de varão, de varoa, você não está aqui na vontade de nenhum ser humano, porque nenhum ser humano tem a capacidade de colocar você sentado nesse banco duro aí, nenhum ser humano tem a capacidade de fazer você ficar sentado nesse ambiente quente aqui, que está calor esse lugar aqui, e você está aqui ainda, porque você poderia estar no shopping com ar-condicionado,
fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, o apóstolo João testemunhando, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E este Jesus, através dos ensinamentos dos santos apóstolos, foi revelado a mim e é revelado a cada um de vocês. O que eu faço, pastor? Abra o seu entendimento para Jesus. Coloque a sua vida no altar de Jesus. Leia o Novo Testamento, leia a palavra, medita nessa palavra. Busca conhecê-lo a cada dia, e cada dia você vai crescendo na presença dele. Mas entenda, é de forma interior, é no silêncio, é de forma abstrata, não é com filme, não é com foto, não é com imagem de escultura, não é com pintura, é com entendimento, é com a consciência, é dentro de você, que você precisa se entender com Jesus, e Jesus precisa se entender com você. Quando você recebe a palavra de Deus, se você puder, por favor, coloque as duas mãos na altura do teu coração. Feche os seus olhos agora. Medita por um minuto nessa palavra. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra, aquilo que muitas vezes parece sem sentido, aquilo que muitas vezes não tem uma lógica estabelecida, porque as pessoas não querem pensar em Deus, porque as pessoas não querem meditar em Deus, mas você não. Pensa nesta palavra viva do lado de Deus. Pensa nesta palavra viva na criação, na separação das águas de cima com as águas de baixo, na separação da porção seca com os mares, com as nuvens. Pense agora na formação do homem do pó da terra. O Senhor Jesus Cristo estava lá. Pensa quando as estrelas foram formadas, o Senhor estava lá. Quando o astro que é o sol foi formado, a estrela que nos aquece, o Senhor estava lá. O Senhor Jesus é tudo em todos. Medite na palavra de Deus. Ajuda-nos a compreender a vontade do Senhor Jesus. Ajuda-nos a recebê-lo como Senhor e Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a receber o Senhor Jesus em nós, como a canção que nós cantamos, Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, para que esta pessoa possa continuar esperançosa, para que esta vida possa continuar firme na Tua presença, que o Senhor alcance o seu coração, a sua mente. Ainda, Senhor, que nós vivemos como falamos hoje, nesta sociedade totalmente interativa, onde as pessoas estão deixando o pensamento lógico, o raciocínio, e estão, Deus querido, caminhando por outros caminhos, por outras situações, e até mesmo descaminhos.